2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Diga comigo, vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 8, presta atenção nesse verso aqui comigo. 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele tem assim um calibre para falar sobre isso. Ele tem uma etiqueta muito violenta, assim eu posso dizer. Foi um homem chamado por Deus em Atos capítulo 9. E já na sua chamada, ele recebeu uma palavra do Senhor Jesus, que ele seria um vaso útil, mas que ele sofreria pelo nome do Senhor. Quando Deus nos chama, é muito comum nós focarmos em áreas da nossa vida que mais agrada a contar na mesa, ou numa mesa de família, ou na roda de amigos. Áreas da nossa vida que nos envergonha, a gente não quer compartilhar. Essas áreas a gente evita, porque nos expõe. Áreas que mexem com nossa alma, áreas que a gente não quer tocar, muitas vezes a gente fica lá na sombra. E essas áreas, muitas vezes, ela vem nos perturbar algumas vezes na madrugada, algumas vezes pela manhã, ou dias específicos como segunda-feira. Geralmente, nós estamos vivendo um período muito difícil emocional. As pessoas têm perdido seus trabalhos, as pessoas têm perdido a segurança. Não se tem segurança na escola. Hoje, vindo para cá, fui buscar meu filho na escola. O que tem em torno da conversa, da reunião das professoras é: estamos com medo de algo acontecer dentro das escolas. Não só pelo fato do que aconteceu e apontou em Suzano, mas porque nada faz sentido muitas das vezes se a gente analisar como o ser humano perdeu o amor e o respeito pelo outro. O ser humano olha o outro como um lixo, como algo que usa e depois joga fora. A sociedade não se respeita, nem no trânsito e nem no dia a dia, nem no seu trabalho. Paulo vai explicar isso. Ele vai explicar que nós somos um vaso. E é linda essa expressão. A expressão de um vaso é a expressão que Deus está nos colocando, como Jeremias 18. Jeremias olha o processo de Israel e Deus fala assim: olha lá como é o processo de Israel e o que eles estão enfrentando. Ainda hoje estava falando com uma pessoa sobre isso, porque Deus ministrou algo sobre a madrugada, e eu disse: Deus está confirmando a palavra da noite. Geralmente nós somos vasos frágeis, e esse vaso não só olha mesmo um vaso de árvore, mas falando de você e de mim. Geralmente que olhando o que acontece conosco, quando não temos resultado, nos traz medo, nos traz frustração, nos traz insegurança. E o exterior, muitas das vezes, olhando a dificuldade financeira, a dificuldade na família, a dificuldade de lidar com problemas, faz com que nós olhamos e veja a nossa fragilidade. E é exatamente esse é o ponto que me chama a atenção do texto. Deus não quer que nós sejamos Jesus, Deus quer que nós sejamos Ele. Deus não quer que nós sejamos Jesus da nossa vida, Deus quer que nós sejamos nós. A realidade é que muitas vezes nós queremos ser Deus de nós mesmos. Nós tomamos decisões sem perguntar. Depois que dá errado, nós voltamos para trás e falamos: por que está dando errado? Porque a gente não perguntou para o Criador do universo por que está dando errado. Geralmente a gente, quando precisa de Deus, a gente sabe onde buscar, de alguma forma. A realidade, Paulo está dizendo que nós, como vasos frágeis, diga comigo, vasos frágeis, contém um grande tesouro. Qual é o tesouro? Querido, responde para você mesmo. Como é que você acordou hoje? Mal, bem? Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia me aponta, e ela faz tão sentido para esse tempo, que a palavra diz o seguinte: que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, se eu acordei pela manhã, foi porque o Criador soprou o fôlego de vida. Eu não estou vivo por viver, você não está vivo por viver, existe um propósito porque você existe. E quando descobrimos isso, é exatamente como a Bíblia aponta em Efésios capítulo 2. No verso de número 10, ele diz: fomos criados para boas obras, somos feitura. A palavra feitura é poema no grego, ou seja, feitura, obra-prima de Deus, criado para um propósito.
Ou seja, como eu descubro o que eu carrego? Eu estando próximo daquilo que Deus está me chamando para estar, que é na sua presença. Eu não descubro porque eu nasci somente fazendo uma reunião de coach com vocês. Eu não descubro o propósito que eu nasci, ainda que eu sento psicologicamente, na psicologia pastoral me ensina, para eu sentar e ver o que está acontecendo em torno da sua vida, para te dar uma resposta palpável, porque nem tudo tem resposta. Por mais que somos cristãos, nem tudo tem uma resposta. Tem coisas que a gente precisa viver e não perguntar o porquê acontece. Precisa viver, dar sentido para a sua vida. Paulo fala sobre isso, ele fala: nós temos um tesouro. Fica evidente que o grande poder vem de Deus e não de nós. Nós vamos olhar a nossa incapacidade e passar a confiar na capacidade que Deus tem para nós. Nós vamos olhar o quanto Ele agrega na nossa vida, no nosso trabalho, e a porta quem abre é Ele ainda. Olha para o seu irmão e fala assim: você não está aqui à toa. Mas é como nós lidamos com essas pressões, esse esmagamento emocional, esse esmagamento espiritual, as palavras negativas que recebemos. E hoje não vim te dar uma psicologia somente bíblica, mas eu vim aqui dizer uma coisa: Deus te trouxe para fortalecer a tua fé mais um dia. A realidade é que nós precisamos olhar nossa incapacidade de fazer algumas coisas e passar: eu não posso fazer isso, eu não vou sofrer antecipadamente, porque é o Senhor, eu devo confiar nele, e Ele vai fazer no tempo certo e agradável para mim. Nós precisamos confiar nisso. Não adianta eu querer estar no lugar sem estar preparado para estar lá. Não adianta eu querer uma coisa e não ter a capacidade de manter lá. Quem está me ouvindo? Não adianta pôr um anel do lado esquerdo sem um processo para manter um casamento. Estava falando ainda com o Renan e com o Diego lá atrás, é que uma casa ela se constrói com sabedoria, mas para continuar edificada tem que ter inteligência, tem que ter experiência, discernimento. As coisas da nossa vida não acontecem pelo sopro, acontecem por um propósito. Deus tem um propósito. Por que você está passando isso? Eu quero dizer uma coisa: Deus ainda acalma a tempestade, e Ele faz o mar cessar em seu favor. Nessas pressões, o problema é que nós tomamos decisões. Paulo fala isso, e todos os lados, não somente vem do trabalho, vem do amigo, vem da família, vem da igreja, vem de amigos que a gente precisava no momento mais difícil e não estão. Eles nos abandonam. E a realidade é: sofremos pressões, aflições, mas não estamos esmagados. Ou seja, não estamos esmagados ao ponto de não saber para onde andar. Quando o salmista foi pressionado, presta atenção nisso aqui, quando ele se tornou pressionado emocional, olhando, não tinha saído, o inimigo chegando, ele diz: olharei para o monte, não o monte, mas olharei o que está por detrás do monte, onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Nessas pressões nos sentimos esmagados, limitados, sem força. E essa realidade nos chama a atenção. Ele usa a palavra perplexo, assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo avança e eu não. Eu olho a casa do vizinho, o gramado dele está mais verdinho e o meu só está seco. Vai mudar isso hoje. Quem acredita no que eu estou falando? Muitas vezes nos sentimos desamparados pela família. Conversando com uma pessoa hoje, é exatamente o que em torno dela, o que envolve o emocional. Existe um limite. Cada pessoa reage na depressão de uma forma. Nem todas as depressões são iguais umas às outras. E por isso nós devemos investigar o que está acontecendo no texto. Paulo passou por isso. Só que ele não passou sem saber. Ele sabia o porquê estava passando. E Deus quer chamar a atenção em um detalhe nesse texto: nós temos que parar de confiar na nossa própria força, da força do nosso braço. Nem tudo que vamos fazer depende de nós, mas tem coisas que dependem. Quer um exemplo? Moisés, por que você está espiritualizando? Por que está clamando? Agora não é momento de orar, não. É ação. Por que clamas a mim? Marche. Se eu não estou sem... Agora, peraí, para eu saber o momento de agir e o momento de espiritualizar, eu preciso estar perto de Deus. Preciso ouvir se é hora de marchar ou de ficar. Faz sentido? Faz sentido? Então olha para o seu irmão e fala assim: você tem que ter uma direção divina, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é que fique firme com Ele. É direção. Culto de paternidade é para te dar direção. Destino. É pegar o arco, encher você de flechas aqui, como o salmista diz. O filho da juventude é alguém que tem a aljava cheia de flechas, mas uma hora você tem que sair da aljava e ter um alvo, tem um destino. Não viva a sua vida mais por viver. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou uma coisa comigo essa tarde. Ele falou assim: fala para o meu povo ter foco.
Não dá para você querer tudo de uma vez. Salmo 27:4 diz: uma coisa eu buscarei, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não adianta só pedir, tem que buscar, tem que batalhar, tem que correr atrás, tem que regaçar a manga. Por quê? Porque a Bíblia me dá respaldo, Provérbios 14:27: o temor do Senhor é a fonte da vida, afasta-me das armadilhas de morte. Quando eu temo ao Senhor, ou seja, ele não pediu várias coisas, uma coisa só eu peço e a buscarei. Sabe o que Davi pedia? Buscar a Deus. Ele queria a presença de Deus. Quando ele assume o reinado, ele traz a arca para o centro de Jerusalém. Ele queria uma coisa só, foco. Se o problema é emocional, busque até você ser curado. Mas depois que você ser curado, seja grato. Continue testemunhando do que Deus fez na tua vida, porque nem todo dia pessoas conseguem sair da depressão. Nem todo dia as pessoas conseguem sair do crime, do crack, do tráfico. Então celebra a tua vitória, o que Deus fez por você. Pode glorificar Ele. Celebra. Nem todo dia você vê milagres acontecendo. E quando Deus dá um sinal, você deve se apegar nisso. Você deve ser uma pessoa que vai ficar não perplexa, assustada pelos problemas, mas vai ficar perplexo com o que Deus vai fazer a partir de agora na sua vida. Ele diz ainda: não somos abandonados, porque o Espírito habita em nós, gente. Ele diz: o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Jesus sofreu. Ele diz: o Filho do Homem não tem lugar para, não dorme em hotel não. Ele não tem onde reclinar sua cabeça. Quer? Avalie se você vai aguentar ser meu discípulo. 3 dias pregando, todo mundo com fome. Vai viver de provisão. Quem está me ouvindo? Você deveria avaliar se você queria Jesus lá atrás. Agora acabou, nego. Tá pego. Deus pegou. Entrou na igreja cristã, ouviu a palavra, acabou. Você já não é inocente. Você sabe. Você sabe que existe algo divino em você. Ou você venceu essa doença à toa, ou você venceu aquele livramento à toa. Deus estava com você, cara. A droga não é mais forte do que o meu Jesus. Levanta a sua mão. A bebida não é mais forte do que o meu Jesus. A depressão não é mais forte que o meu Jesus. A paternidade de Deus cura a sua orfandade, cura o abandono. Ele vai arrancar, olha para mim, junte os cacos como Jó e fala: eu sei que o meu Redentor, ele vive e se levantará em meu favor. Chega uma hora que nem Deus aguenta mais o teu choro. Ele vai mudar a tua vida, quem pega. Chega uma hora que você tem que falar: para, não está legal minha procedência, a minha caminhada de desobediência, de afastar da presença de Deus, da casa dele. Porque não vem com essa conversa que você não precisa vir para a igreja para ser crente. Mentira, nos dias de hoje não dá mais. Por quê? Porque Cristo é a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo é a igreja. Por que você não quer ser a igreja? Igreja não é essa cadeira, é você. Nós precisamos entender que o nosso corpo se cansa, como Jesus cansou. Dá um pouquinho de água, mulher. Nós temos que entender que Jesus fala assim: quando chegar do outro lado me acorda, eu vou dormir um pouquinho. E a tempestade acontece. Como que alguém está dormindo na tempestade? Você acha que a criatura que é o mar, feito pelo Criador, vai matar o Criador que está dentro do barco? Sabe o que acontece? Nessa hora, vou aplicar para você. Você acha que Deus é humano. Ele se fez, mas Ele não é mais. Ele é Deus. Ele venceu a morte. E quando você se limita nos seus problemas, você tira a grandeza do Deus que já fez lá atrás e vai continuar fazendo hoje. Quando você olha para o seu corpo, desgaste emocional, desgaste, é dor de cabeça, acontece várias coisas para você não chegar até aqui. Estou mentindo? Irmão, todo dia é batalha. Levantou, está em guerra. Será que eu vou vencer? Será que hoje vai ligar? Será que a porta vai abrir? A expectativa é terrível. E quando ela é frustrada, Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus, claro que primeiro é Jesus, depois ele diz assim: a esperança adiada, ela adoece o coração. Quando alguém fica preso em muito tempo, quem é reflexo dessa prisão é o que está em torno de você. São pessoas que te amam, que estão sofrendo junto com a sua dor. E as pessoas que estão sofrendo, uma hora a alma dela fica amargurada, porque ela espera que você seja curado, e não acontece. Ela espera que a porta se abra, e não acontece. Quem está me ouvindo?
Não, irmão, Deus está levantando pessoas aqui hoje que vai ter equilíbrio emocional, que vai ter restauração na vida espiritual e que vai ter inteligência para poder ser direcionado hoje. Paulo fala, olha, o nosso corpo é igual dele, se desgasta, para que a vida, que vida é essa? Vida espiritual também se manifeste em nosso corpo. Olha para mim, a Dedé sobe para aquela escada, vou usar o exemplo dela, joelho doendo, vem andando a engenheira às vezes sozinha. Como que ela consegue ter força se o corpo dela está falando não consegue? Sabe o que eu aprendo? A fé é mais forte do que o teu corpo. Precisa ter fé. A fé é suficiente, pastor? Sim, suficiente. Se tiver uma fé de um grão de mostarda, vai crescer. Tem fé que vai mudar? Então continue crendo, porque vai mudar mesmo. Não, você está ouvindo o que eu estou falando? Hoje eu vim me liberar uma palavra de vida para você. Domingo eu bati bastante, mas hoje é palavra de vida para você. Eu quero profetizar que ninguém aguenta ficar apanhando todo dia e sorrir. Você gosta de apanhar todo dia? Tem dia que é palavra de encorajamento, e é essa palavra que eu estou liberando para você. Deus está te encorajando. Acabou. Você tem que largar essa luta. Sabe aquela pessoa que está grudada no passado e não larga? Está grudado lá, está morto, você morreu lá. Só o corpo está aqui, porque a alma está morta lá. E todas as vezes que você começa um relacionamento, você acha que não está pronto. É essa a sensação que eu tenho, nunca estou pronto. Mas quando o Espírito vem e fala, você pode, porque eu estou em você. Tudo você pode naquele que te fortalece. Eu profetizo aí para alguém. Tudo você pode naquele que te fortalece. Eu quero liberar uma palavra de vida para você hoje, e declarar que você não está sendo destruído, não está sendo abandonado. O sofrimento tem uma passagem, mas a alegria do Senhor ainda é a nossa força. Você pode glorificá-lo. Sabe aquela expectativa do jogador que não vê a hora? Meu, se colocar agora aqui, pá, lembra, Renan? É gol e caixa, cara, tá pronto. Só tá no banco, mas tá pronto. Deus está falando aqui, o tempo de treinamento te habilita para quando você entrar no jogo e marcar gol. Aleluia! Eu pergunto para você, enquanto a promessa não chega, o que você está fazendo para melhorar? O quanto você está estudando para alcançar esse salário que você deseja? O quanto você tem dado a sua vida para tocar pessoas? Porque você não é um alvo de problema. Você não pode ser mais o poço que é transferido só problemas. Eu não acredito que você é o problema da tua casa. Eu acredito que quando Jesus entra, Ele mostra a solução. É que ninguém viu o que Jesus está vendo em você. E vai dar certo. Levanta a sua mão. Hoje a sua história não pode ser, não está tão boa assim, mas ela vai alegrar muita gente amanhã. O Espírito Santo está fazendo isso. Irmão, quando a gente serve como um corpo. Lembra de Absalão? Ele queria holofote, ele queria aparecer. Davi sempre foi um adorador, o seu pai. Quando servimos uns aos outros, nós estamos em adoração. Paulo estava dizendo isso. Eu posso estar desgastado, mas o que fazer? Ele está firme. Era o quanto o evangelho estava alcançando pessoas. O que não fazia ele desistir era a palavra que ele tinha de Deus, dizendo: olha, quando eu te chamei, Paulo, eu te dei uma certeza, você vai sofrer pelo meu nome, você vai passar aflições. Aliás, Filipenses capítulo 1, se não me engano 29, posso estar errado, tá? Mas é no capítulo 1, lá no finalzinho. Ele diz: nós não fomos chamados só para ter fé em Cristo, mas para sofrer por Ele. Tem dia que o crente não sorri. O dia que você está mal, você não posta no status. Ou quando está mal, exposta a indignação. Na verdade, você deveria expor o coração de que Deus está curando você, que está cuidando de você. Basta cada dia o seu mal e você vai vencer o mal de hoje. Saul ficou com inveja. A Bíblia diz que tentou, se não me engano, capítulo 20, ele pega uma adaga, uma faca, e Davi se esquiva, bate na parede. Saul estava endemoniado. Por quê? Porque ele matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. As mulheres cantavam em Jerusalém. Mas irmão, foi o próprio Deus que levantou Davi do lado de Saul. Quantas vezes você é perseguido no trabalho? Falando de trabalho, servindo o teu patrão, sendo humilhado, acordando cedo, fazendo hora extra que nunca recebeu, por amor à empresa, falando: não, vou ser promovido, uma hora vai dar certo. É exatamente essa a sensação.
pressões. Quem está me ouvindo, gente? Faz sentido? Não faz sentido eu ficar contando história da Bíblia. Você quer ler Bíblia? Lê na sua casa. Aqui tem que aplicar o sermão. Não adianta nada, irmão. Só Bíblia. Ele lê na casa dele, mas aqui tem que dar vida para o sermão. A pessoa tem que sair aqui entendendo, dando resposta. Quem está me ouvindo? A pressão de Davi é o seguinte: ele foge. Estou mentindo, Barão? Aplicação. Tem que dar aplicação. A pressão de Davi é porque ele estava servindo o chefe, o senhor dele, o governador, o líder de Israel. Quando ele foge, gente, não precisa de abrir, quero ler com você assim rapidamente para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 22:1, lê depois na sua casa. Diz assim: Davi fugiu à cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Presta atenção. A família de Davi, quando soube que ele estava fugindo de Saul, onde ele está? Ninguém sabia onde ele estava fugindo. Uma hora estava numa cidade, Saul ia atrás com o seu exército, uma hora ia para outra, se refugiando com medo de morrer. Ele chega em Gede, corta um pedaço do manto e fala: olha, não tocarás no ungido do Senhor. Mas olha, Saul, cheguei até perto de você, eu poderia te matar agora, mas não vou fazer isso. Não tocar no ungido do Senhor. Quando ele está nesse capítulo, percebe quem que vai até a dificuldade e a pressão de Davi: sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem um problema talvez com alguém dentro da sua casa que precisa de cura. O processo não é ele vencer sozinho, é a família ajudar, é se unir. Às vezes a gente fala o alvo e o problema é fulano, mas o quanto a família está se dedicando para ver a cura do fulano. Quem está me ouvindo, gente? A família do cara vai até a caverna de Adulão para ver o problema que ele tinha, para ver a pressão que ele tinha. Quem estava lá? E sabe que é o detalhe para ser curado da pressão? Talvez o serviço, talvez o trabalho doméstico, talvez o trabalho com a família que você está tentando restaurar, unir a família. Olha o que diz o verso 2 de 1 Samuel 22. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, insatisfeitos, descontentes, homens amargurados. Era 400 homens. Sabe o que eu aprendo? Quando você pensa que a sua luta é maior, Deus vai apresentar pessoas com um problema pior do que o seu, só para você valorizar o que ele já fez na sua vida. Davi é curado na hora, Léo. Quando ele chega na caverna e fala assim: meu Deus, tem gente pior. Estou chorando porque Saul está me perseguindo. Irmão, você está chorando porque o cara está tentando puxar seu tapete no trabalho. Isso não é luta, Davi. Deus está contigo. Tua família está com você. Quem me ouve? Deus vai restaurar a família tudo no mesmo lugar. Esse problema é para que a família se una. É para que a família vai lá e veja o que está acontecendo. Quem está comigo? Estou indo para o final. E quando ele chega, irmão, é tremendo isso, porque quando ele vê os homens endividados, amargurados, beira-morte, são 400 homens. A Bíblia diz assim: e esses homens se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens. E dali Davi foi para Mispa, Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe vierem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Olha aí, ele esperando que Deus confirmasse. Irmão, ele sai da caverna só na hora que Deus mandar você. Protege a sua família, protege quem está te ajudando. Fala: ó, cuida aí um tempo da minha família, eu estou me recuperando, estou sendo restaurado por Deus. Aqueles homens saem Davi, quer dizer, Davi se torna chefe dele, porque ele fala assim: cara, é com esses caras que eu vou montar meu exército. Com um cara endividado, meu Deus, só líder para ver isso. Com cara desprezados, amargurados. É com gente problemática que Deus ama. Você corre, sabe que o mundo procura? Alguém que sabe solucionar o problema, e você está correndo dele. Quando você corre do problema, você está correndo da guerra que Deus quer que você lute para ter vitória. Quem me ouve? A pressão de Davi, ele venceu. O temor do Senhor é a fonte da vida. Ele temia o Senhor. E esses homens se tornaram valentes de Davi. Eu não sei como você chegou, endividado, com medo, mas eu quero dizer uma coisa: Deus vai mostrar a força que você tem e que Ele tem colocado em você. Você é muito mais forte do que imagina. O Espírito Santo hoje te trouxe aqui para dizer: a luta e a pressão do trabalho, a pressão com aqueles que te apontam, que falam, que criticam, Deus está te dando uma habilidade nova para suportar. Pega aí, meu irmão, levanta a sua mão. Eu profetizo que as pressões do trabalho não vai te fazer você sair, vai te fazer você construir uma equipe nova.
Eu profetizo isso. Você vai restaurar a tua casa. O altar que você está erguendo é pela tua esposa, é pelos teus filhos, é pelo teu pai, tua mãe. Todos estarão juntos nessa restauração da tua vida. Levanta a sua mão. Nessa nova temporada Netflix da sua vida, nessa nova estação, Deus vai restaurar toda a sua família. Segundo homem que eu posso dizer, já não é uma pressão do trabalho, é uma pressão espiritual, Wagner, é Elias. Elias sofre uma pressão espiritual. A pressão de Elias é o seguinte: ele ora para o fogo cair, Deus responde no altar. Em 1 Reis 18:19, ele vai para a caverna pela uma ameaça de Jezabel, de um mensageiro. Fala para Elias que amanhã, nessa hora, ele vai morrer e vou fazer pior com o que eu fiz com os outros profetas. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção nisso aqui. Quando Elias ouve, capítulo 19, versículo 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Berseba de Judá deixou seu servo, entrou no deserto e caminhando de um dia. Presta atenção. Há momentos que você tem que dar um passo para trás para poupar sua vida. Todo valentão está no cemitério. Toda pessoa que não sabe perder para ganhar nunca terá história para contar. Elias foge para o deserto porque ele sabe que é o lugar que Deus falou com Moisés e com o povo, e também iria falar com ele. E quando ele anda, presta atenção nisso aqui, caminhando de um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou debaixo de uma árvore, dessa árvore, orou e pedindo a morte. Ele não orou qualquer coisa, ele falou: Senhor, me mata. Irmão, ele viu um capítulo antes da gente ler o fogo cair do céu, Deus foi com ele, a chuva volta, Deus fez maravilhas. Mas por que ele entra no que nós falamos ali lendo Paulo? Ele entra na questão humana. Cansaço. Porque ele fala isso: só sobrou eu e Israel de adorador. Deus fala assim: tem 7.000 que não se dobrou. Só sobrou eu, Senhor, eu fui zeloso com a sua lei. E Deus começa a explicar para ele uma coisa: Elias, isso que você chama de fragilidade é a matéria-prima para o meu poder. Se fosse para dar uma mensagem, dessa mensagem de hoje seria esmagamento. Deus transforma a pressão em poder. Toda a pressão que Elias sofreu, Deus transformou em poder, Léo. O cara ouve a palavra: você vai ungir Eliseu em seu lugar. Ele não viu que ele já carregava uma unção ainda. Quando estamos em pressão, a gente esquece que Deus é hoje e ontem e sempre será na nossa vida. Então o anjo aparece para ele. Presta atenção nisso aqui, gente, é lindo. Diga comigo: Davi recebeu ajuda da família. Elias não. Elias não tinha ninguém. Olha o que diz a Bíblia, versículo de número 5 de 1 Reis. Depois de deitar debaixo da árvore, dormiu. De repente um anjo tocou nele. Toca na pessoa que está do seu lado e fala assim: o anjo está tocando você. Levanta e coma. Ele perde a morte, mas dorme. Quando ele dorme, tem um anjo tocando nele. É na sua fragilidade que o sobrenatural vem. Ninguém entendeu o que eu estou falando. Quem que tocou nele foi o anjo, foi os céus. Levanta a mão. Se ninguém na terra te ajudar, saiba que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus vai abrir uma porta para você essa semana. A sua ajuda não vai vir, é exatamente o que eu falei na abertura. Há momentos que eu falo: não estou na mão de homens, eu estou na mão de Deus. Não estou na mão do meu problema, não estou na mão do remédio, não estou na mão do psicólogo, eu estou na mão daquele que me criou. Deus me chamou para algo maior. Você precisa ter convicções. O anjo toca ele, o anjo dá comida para ele. Elias olhou ao redor e viu junto à cabeça havia pão assado. Olha isso, gente, pão na brasa, água quentinha no deserto. É no deserto que Deus vai dar pão e água para você. Sabe o que eu aprendo? A comida não é você que escolhe, é o PF do céu, está prontinha. Quando você está pedindo a morte, Deus está preparando coisas novas para te dar. É isso. Elias queria a morte, Deus falou assim: sabe nada, inocente. Estou brincando, essa é a versão street do pastor Danilo. Não fala isso. Não sabe nada, inocente. Não, a Bíblia não fala isso, estou brincando. Essa é a minha versão.
Mas a realidade, irmão, presta atenção aqui. O texto vai dizer que o anjo do Senhor voltou e tocou nele novamente. Ele comeu, a viagem foi longa. 8. Então se levantou e comeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até o Horebe, onde há um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe quando Deus fala com você? Ele fala com você depois de ter fortalecido você. Olha que coisa linda. Antes de te dar o porquê e uma direção, Ele primeiro quer te restaurar. Ele quer que você esteja firme. E Horebe, quem que se encontrou com ele numa outra geração? Moisés. Se Deus deu a lei para Moisés lá naquele monte, então eu vou me esconder naquele monte, porque Deus vai falar comigo nessa hora também. Não, você não entendeu. O que funcionou no passado continua funcionando agora. Ele não mudou. Quem muda somos nós, Deus não muda. A palavra vai dizer exatamente isso. Diga comigo: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Irmão, há momentos que você vai ter que trabalhar. Há momentos que você vai ter que trabalhar nessa questão espiritual que você está vivendo. Trabalhar na sua fé. Trabalhar no que está acontecendo espiritualmente na sua vida. Estou indo para o final, só mais 5 minutos. Elias entendia isso, ou passou a entender. Quando Deus pergunta aonde você está, é porque Ele está dizendo uma coisa para nós. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim: quando Deus pergunta, fala para ela, quando Deus pergunta aonde você está, é porque você está perdido e Deus não se perde. Deus sempre esteve ali. Enquanto Ele não ser importante para você, você nunca vai experimentar o que Ele tem. Quem me ouve? Tá tudo bem, gente? Passa a mão na cabeça e fala assim: não, tá tranquilo, o pastor te ama, tá tudo certo, não tem nada de errado com a palavra, não. Vamos para a última pressão psicológica de Paulo também. Presta atenção comigo aqui. Pressão emocional que Paulo sofreu na morte. O cara está morrendo e está sofrendo pressão emocional. A pressão emocional de Paulo acontece em 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Olha isso. O apóstolo aos gentios, o pai da fé, nós praticamente, porque nós somos judeus, a maioria não é. Então você percebe que na morte dele, na primeira defesa dele concernente ele pregar o nome de Jesus, que ele estava trazendo heresias para mudar o conceito da lei de Moisés, não era, ele estava sendo julgado injustamente. Então ele apela para essa defesa. Você vê isso em Atos, capítulo 26, 27 e 28. Ele fica 2 anos preso numa casa romana, pagando aluguel. Por isso que ele precisava de ofertas naqueles dias. E você percebe que na morte, ou seja, no período que ele está já com a faca no pescoço para morrer, ele começa a colocar para fora o que aconteceu com ele para nos fortalecer hoje. Ele começa a dizer assim: ó, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar. Ele não teve testemunha a favor. Que isso não lhe seja cobrado. 17. Mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente propagada, todos os gentios me ouvissem. Querido, há momento que é Deus que vai estar do seu lado. Há momentos que Paulo teve que olhar na sua morte. Todos abandonaram ele, todos deixaram ele, mas Deus fortaleceu ele em cada momento da vida dele. Levanta a sua mão. Você vai começar a olhar Deus fortalecer a sua vida em cada momento da sua história. Ele diz: Deus foi ao meu lado, me deu forças. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Levanta a sua mão. Toda obra maligna na sua vida está sendo quebrada, e me levará salvo para o reino celestial. Paulo sabia: Deus me levará salvo ao reino celestial. Ele me livrou da obra de malignidade. Ele me livrou da boca do leão. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus está fortalecendo você hoje. Eu não poderia falar de 3 pessoas humanas e não olhar para o nosso Cristo. Eu quero mostrar a vulnerabilidade de Cristo agora. Abra comigo em Lucas 22, 39. Termina aqui. Diga comigo: esmagamento
É a forma. Pressões, fala pressões. Deus usa isso. Deus usa essas situações para elevar o seu nível de poder. A sua capacidade não é anulada nisso que eu estou pregando. É você trabalhar junto. Sabe aquela questão assim? Por exemplo, vai pegar essa mesa, se ela é pesada, um pega do lado, outro pega do outro. Quem está me ouvindo? Deus está dizendo, eu estou de um lado, você está do outro. É nós juntos, não eu sozinho. Você precisa aprender a trabalhar com Deus juntos. Em tudo que você vai fazer. Chame Ele. Lucas 22, 39. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como costume ao Monte das Oliveiras. 40. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. 41. Afastou-se uma distância como um arremesso de uma pedra, ajoelhou-se e orou. 42. Mas se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Na dor nós precisamos encontrar essa realidade, orar, parar e orar. Tomar decisões, nervosinho, angustiadinho, a decisão fica, e o que você está no emocional vai passar. Acabou, a palavra já foi liberada, machucou quem tinha que machucar. Mas ainda, graças a Deus que a gente serve um Jesus que sara. Ele está sarando o nosso emocional. Eu profetizo que você vai largar essa luta hoje da tua mão. Essa peleja não terás que pelejar, Deus pelejará por vocês. Larga. Tem muita coisa dentro do seu coração que precisa sair. Mostra a vulnerabilidade. Cristo mostrou aqui. Gente, presta atenção no verso 43 comigo. Então apareceu o anjo do céu que o fortalecia. Agora, pasme aos senhores. Se Cristo, sendo 100% Deus, precisou de anjo o fortalecer, é porque aquele dia ele não estava bem. Se Jesus mostrou uma vulnerabilidade, uma fraqueza, por que você está se sentindo acusado? Porque está fraco. Fraqueza não é um problema para as pessoas, é problema para o crente fofoqueiro que gosta de falar mal de você. Mas para Deus não é um problema. Fraqueza para Deus é a matéria que Ele trabalha para encher você de poder, para encher você de força. Não, levanta a mão. Você tem combustível para chegar assim na tua promessa. Se Deus enviou seu Filho e Ele mostrou uma vulnerabilidade, quem somos nós para não mostrar a nossa fraqueza? Por que você quer ser Jesus sem ser Jesus? Por que você está tentando ser Deus e Ele não quer que você seja? Ele fala, o meu poder é a minha capacidade em você, camarada. Aleluia. Tá tudo bem, gente? Posso continuar um pouquinho mais? Apareceu o anjo, o fortalecia. 44. Ele orou com fervor. Na sua angústia era tanta que o suor caiu na terra como gotas de sangue. Olha a pressão psicológica e emocional que nosso Cristo estava. Aqui eu vejo a cura para a depressão. Ele suou sangue, colocando para fora a exposição. Eu estou fraco, porque eu sei que quando eu mostro a minha fraqueza, a força vem do alto para mim. Quem quer essa força do alto? Eu profetizo. A autoajuda fala, você tem um poder dentro de você, mas o evangelho fala, o poder vem de Deus. O coach é legal para a empresa, na igreja é o poder de Deus, cara. Eu profetizo na sua vida. Levanta a mão, eu estou cheio, hoje estou chapado. Oh, aleluia! A palavra de Deus não vai voltar vazia na sua vida. Eu quero profetizar que a fome que Deus está dando para Diadema, haverá uma fome saciada em Diadema, haverá uma fome saciada em Portugal, nas nações, na África, em todos os lugares que desejar pelo meu Cristo, Ele dará força para chegarmos lá. Levanta a sua mão, querido. O propósito tem que ser maior do que o recurso. O recurso não pode ser maior do que a missão.